Bom dia a todos e todas que estão me ouvindo. É uma honra estar falando com a comunidade jurídica e não jurídica de Dourados. E desde já quero agradecer à OAB de Dourados, na pessoa da doutora Priscila e da doutora Sheila, que fizeram o convite para eu estar aqui falando com vocês. Bem, meu nome é Ana Cléia Valéria de Oliveira Schwanck, sou juíza aqui da comarca de Paranavaí, Paraná. Estou na segunda vara civil da Fazenda Pública e também eu atuo na coordenação da Censo, que é uma central de medidas socialmente úteis, vamos falar um pouquinho depois dela, e do Sejusc, que é o Centro Judiciário de Soluções Adequadas de Conflito e Cidadania. E eu vim aqui falar com vocês sobre a justiça restaurativa como um instrumento de disseminar a cultura da paz. Bom, antes de entrar propriamente no tema, eu queria falar um pouquinho para vocês dessa ideia de justiça, tá? A justiça, ela está ligada à ideia de dar a cada um o que é seu, uma visão para leigos, né? Porque eu não quero trazer um debate filosófico aqui, porque a filosofia, ela, conforme vai passando o tempo, ela vem trazendo diversos conceitos do que é justiça. Mas de uma forma bem simplista, a justiça é dar a cada um aquilo que é seu. E o poder judiciário, ele é o detentor deste poder, né? E tem o objetivo de promover a paz social, o bem-estar da sociedade. Nós, inclusive, temos como uma figura arquetípica a deusa Têmis, da mitologia grega, que representa a justiça, a ordem e a lei. Ela tem uma venda nos olhos indicando a imparcialidade, porque a justiça ela deve ser cega, ou seja, ela não deve levar em consideração a aparência, o status social ou qualquer outro fator que influencie o julgamento. E tem uma mão, uma espada que representa a imposição do poder judiciário, e na outra balança que é o equilíbrio, a ponderação. E vindo aqui um pouquinho para minha história, né? Eu escolhi a carreira da magistratura porque eu me senti vocacionada mesmo a fazer, a ser cumpridora desse arquétipo da justiça, que é esse equilíbrio, a ética e ser um instrumento de paz. Eu acho que eu acredito que todo bacharel em direito, acadêmico em direito, tem essa ânsia, né, de fazer a justiça. E ocorre que nem sempre eu me senti assim, cumpridora dessa tarefa, né? E eu vou trazer para vocês algumas provocações que foram as provocações que eu tinha durante o tempo em que eu assumi o cargo na minha carreira e os incômodos que eu tinha. Então, na seara criminal, quando a gente tem a aplicação da pena privativa de liberdade ao final do processo, eu me questionava, será que resolveu mesmo o conflito? Será que esse indivíduo ele voltará melhor para a sociedade? E de que forma nós iremos recebê-lo? Também me questiono assim, e questiono vocês, na verdade, né? Se a prisão faz essa pessoa reconhecer as suas responsabilidades, o seu ato que causou a vítima e a sociedade, será que elas têm essa consciência? Bom, nós temos uma superpopulação carcerária, né? E isso indica que esses números estão cada vez mais aumentando e parece que a reincidência também. Na seara civil, a pergunta que eu faço para vocês é: vocês acham que com a sentença as partes se dão por satisfeita e entendem que o que aconteceu no processo e elas passam a cumprir aquela determinação? Vocês acham isso? Outra pergunta é: vocês acham que o Estado juiz, por meio das provas, consegue alcançar o que realmente aconteceu? Eu vou dizer para vocês que nem sempre é assim, ou melhor, raramente isso acontece, porque essa decisão ela vem por um terceiro e essas partes, na maioria das vezes, elas ficam recalcitrantes a cumprir essa decisão. E outras questões também que eu queria chamar a atenção para vocês, chamar a atenção de vocês, é que
quanto mais normas nós temos, a impressão que se tem, né, mais conflitos nós temos. Percebo assim, que nesse contexto social nós nos deparamos com tantas crises, tantas violências, intolerâncias, e temos lei para quase tudo e regulamentando várias questões. Só que os conflitos eles não diminuem. Eles têm aumentado. Um exemplo que eu vou trazer aqui é a lei do feminicídio, da violência doméstica. Nós, a cada ano que passa, nós temos índices alarmantes de violência. E não é por falta de legislação. E uma outra questão que eu trago aqui para vocês também é a questão da polarização. Com a internet, as pessoas começaram a expor mais as ideias, as pessoas começaram a ficar mais críticas, elas começaram a entender mais os seus direitos. Só que com isso também nós começamos a ter essa noção, não tivemos essa noção de como dialogar, e por isso cada vez mais fica difícil falar algo. E quando nós falamos alguma coisa, alguém pega nossas palavras, nos coloca numa caixa, nos cancelam e já foi. Outro ponto também que eu quero utilizar como provocação é a questão da terceirização. Nós vivemos uma era em que nós terceirizamos muitas coisas. Por exemplo, a educação dos nossos filhos, para aqueles que têm filhos. Nós achamos que a escola tem o dever de educar essas crianças. E quando, na maioria das vezes, a gente acaba não impondo os limites necessários ali para essas crianças, para esses adolescentes, dentro da nossa casa. E algum tempo atrás era um pouco diferente, a gente não conseguia lidar com essas crianças, era aquela rigidez, aquela imposição, algo mais severo. E hoje em dia nós vemos que os pais não conseguem lidar com essa situação e acaba terceirizando essa educação para a escola, ou até para pessoas que cuidam desses seus filhos, avós ou próprios cuidadores. E na saúde, nós também vemos a mesma coisa. Nós esperamos que a gente vá ao médico e ele dê uma pílula mágica para a gente, para resolver todos os nossos problemas, sem que a gente faça a nossa parte, sem que a gente escolha as comidas adequadas, a quantidade, faça exercícios físicos, e com isso a gente quer algo que seja resolvido o mais rápido possível por alguém, não pela gente. E no Poder Judiciário é a mesma coisa. Eu trouxe todas essas reflexões até para vocês poderem ver que isso não acontece só num determinado ponto da nossa vida, em vários. E no Poder Judiciário, nós também queremos que esse Estado, o juiz, resolva os nossos problemas. Em algum tempo, isso foi muito necessário, esse terceiro ali, porque a sociedade ela estava em plena evolução. Hoje em dia, eu acredito que nós temos mais instrumentos para resolver as nossas questões. E eu quero trazer para vocês um exemplo aqui dessa terceirização, a briga de irmãos por uma blusa no juizado especial. Dois irmãos, eles brigaram, a irmã comprou uma blusa e veio pelo correio, e quando chegou o irmão que recebeu, e ele pegou a blusa e não devolveu essa blusa e foi parar no juizado especial. Alguns falam sobre a banalização ao acesso do Poder Judiciário, mas eu acho que não é bem isso, porque o acesso à justiça ela é um direito fundamental e incondicionado. O que vemos, na verdade, é uma falta de capacidade de resolver os nossos problemas, de construir soluções viáveis para solucioná-los. E por isso estamos sentindo cada vez mais incapacitados. E aqui eu chego nesse ponto ali da justiça restaurativa, voltando ali à minha história. E em 2020, na época da pandemia, eu tive acesso à justiça restaurativa, embora ela já atuasse aqui no estado do Paraná há um tempo atrás, mas foi quando eu tomei o conhecimento dessas práticas, e eu vou a ter uma esperança. A minha atuação ela foi ressignificada. E por quê? Porque a justiça restaurativa ela traz esse empoderamento para as pessoas, né? Não, eu não gosto muito da palavra empoderamento, mas nesse sentido eu acho ela bem bacana, porque é como se essa pessoa ela entendesse qual o poder que ela tem para ela resolver as questões
delas, né? E aí esse indivíduo ele acaba olhando para si e vendo quais as suas responsabilidades de resolver esse conflito. E aqui eu estou fazendo uma comparação entre o sistema de justiça tradicional e a justiça restaurativa, mas já antes de entrar um pouquinho mais a fundo nos temas, eu já quero dizer para vocês que nós precisamos do sistema de justiça tradicional, ok? E que a justiça ela não é dispensável na sua forma tradicional. E que a justiça restaurativa ela vem para acrescentar, ela vem para complementar. Então, ela é algo para agregar e não para separar. É um instrumento de transformação da sociedade. Mas, então, o que é justiça restaurativa? Eu não gosto de conceituá-la, porque quando a gente conceitua a justiça restaurativa, a gente limita ela. Eu procuro sempre falar, é uma filosofia a ser seguida, mas assim fica muito genérico. Então, eu vou trazer alguns pontos que a norma do CNJ ela aponta, tá? Que é um conjunto ordenado e sistêmico de princípios, métodos, técnicas e atividades próprias que visa a conscientização sobre fatores relacionais, institucionais e sociais motivadores de conflitos e violência. Por meio desse instrumento, os conflitos que geram dano concreto e abstrato são solucionados de modo estruturado, destacando a necessidade de reparação do dano. Então, veja que ele fala assim em conjunto de princípios, métodos, técnicas, atividades. E o que esse conjunto ele quer? Ele quer que os indivíduos tenham conscientização de como fatores relacionais e institucionais eles são motivadores de conflito. E a partir disso, eles olham para esse dano, que é concreto e abstrato, e os meios para solucioná-los. Então, é basicamente isso, e eu vou adentrando cada vez mais. Partindo agora da origem, né, a justiça restaurativa ela foi criada pelos povos das primeiras nações, eles resolviam seus conflitos de forma circular, não aqui no Brasil. No Brasil, nós também temos alguns índios que acabam usando esse formato, mas nem todos são assim. E no Brasil, essa experiência restaurativa ela é recente. E o CNJ ele acaba publicando uma resolução, a 225, em 2016, e ela traz políticas públicas de tratamentos adequados dos conflitos, e a justiça restaurativa é uma delas. No estado do Paraná, o Tribunal de Justiça do Paraná ele iniciou as práticas em 2014. E neste ano nós tivemos um evento bem bacana lá em Curitiba, comemorando os 10 anos da aplicação da justiça restaurativa. Nós contamos, inclusive, com palestrantes de outros países, como, por exemplo, a Argentina, a Itália, os Estados Unidos, e recebemos diversos juízes, promotores, servidores, facilitadores de outros estrados e tribunais. O evento foi um sucesso. Quem sabe, numa próxima, a gente possa contar também com pessoas de Dourados, né? E seguindo mais um pouco, eu vou falar um pouquinho do modelo de justiça tradicional, tá? E a diferença com a justiça restaurativa, tá? A justiça, o sistema de justiça tradicional, ele se baseia na justiça restributiva. Ela se concentra na punição proporcional àqueles que violam a lei. Então, nós fazemos as seguintes perguntas: quais leis foram violadas? Primeira coisa que a gente faz, né? Quem fez isso? E o que esse ofensor merece? Essas são 3 perguntas que a gente faz no sistema de justiça. E enquanto na justiça restaurativa, que é um trocar de lentes, a gente foca no dano, nas consequências e consequentes necessidades da vítima, da comunidade do ofensor. Nós também falamos das obrigações que resulta esse dano, obrigação do ofensor e obrigação da comunidade, porque às vezes não é só o ofensor que tem que fazer algum movimento ali. Nós também utilizamos processos inclusivos e cooperativos, que para chegar a uma decisão ali, uma solução, todos participam, diferente do sistema de justiça tradicional, que é um terceiro juiz que impõe a decisão.
E nós envolvemos, então, todas as partes que têm legítimos interesse na situação. E nós incluímos a vítima aqui também, né, o ofensor, membros da comunidade, da sociedade. Porque a vítima, no sistema de justiça tradicional, ela, no processo penal, ela é uma prova. E aqui não, a vítima ela tem o seu protagonismo. Também nós buscamos reparar os danos da justiça restaurativa e endireitar as coisas da melhor maneira possível, porque essas partes elas que vão construir essa decisão. Então, resumindo, ela tem um olhar voltado para responsabilização e não para retribuição. Então, como vocês viram, a justiça restaurativa ela tem três pilares, que é o autor, a vítima e a comunidade. E nós temos alguns princípios também que regem esse instrumento, essa aplicação, que são os princípios da corresponsabilidade, onde todos temos essa responsabilidade para atuar ali, reparação dos danos, atendimento à necessidade dos envolvidos, e como eu disse, não é só o da vítima, mas também do autor e até daquela comunidade, informalidade, por isso é que eu falo que a justiça restaurativa ela não tem um conceito hermético, né, justamente porque tem que ter um pouco de informalidade para dar criatividade e atender as necessidades de cada lugar, de cada situação. Voluntariedade, as partes, elas vão participar da justiça restaurativa se elas quiserem, não é algo imposto pelo juiz. E confidencialidade, tudo aquilo que for falado dentro do círculo ficará dentro do círculo. E quais são as formas de atuação da justiça restaurativa? Bom, quem conduz os círculos da justiça restaurativa são os facilitadores, que são pessoas que foram capacitadas para isso. Então, existe uma técnica, ainda que a gente fala que tem uma informalidade, mas nós temos algumas técnicas e alguns princípios que têm que ser seguidos. E aí vocês me perguntam assim, mas e juiz pode ser facilitador? Pode. Juiz, ele pode ser facilitador, mas como eu disse, olha, tem um princípio da confidencialidade. Então, por causa disso, o juiz ele não vai poder atuar nos círculos envolvendo processos que ele atua, das suas varas, né? Porque quebraria ali o sigilo, não tem como você dizer que o juiz vai participar ali nesse momento para tentar fazer um acordo, aí se não deu acordo, ele volta lá e esquece tudo que aconteceu. Não, não vai ter isso, e depois as partes também não ficariam tranquilas ali de falar alguma coisa, quando vocês forem fazer a capacitação, que eu tenho certeza que vocês vão, depois aqui da minha fala, vocês vão ver que nós trabalhamos muito com contação de histórias. Então, ali nessa contação de histórias, vai emergir vários fatos que às vezes no processo eles não estão ali. E o juiz ele não pode contar com essas questões para decidir o processo. E também não tem como dizer que ele não vai ser influenciado para ir, não tem como ter um desver, né? Eu vi ali no círculo, agora eu vou julgar aquele processo e vou fingir que eu não ouvi o que eu ouvi. Então, claro que impacta a imparcialidade, por isso ele não pode participar dos círculos que envolvem os seus processos, mas ele pode participar de outros círculos, de outros processos, ou então outros tipos de círculo que eu vou explicar para vocês, tá? Que tem alguns tipos de círculos que se diferenciam. E aí vocês me perguntam, mas daí como é que a justiça restaurativa ela atua, né? Eu falei para vocês que nós temos os facilitadores, e outra questão que eu também gosto de falar para vocês, que a partir do momento que vocês fazem o curso de facilitador, a vida de vocês muda. Então, para além de vocês aplicarem uma sessão de justiça restaurativa, o teu andar, o teu caminhar, ele já muda também. Você acaba olhando de uma forma diferente as situações. Isso aconteceu comigo quando eu participei da capacitação. A minha relação com a minha equipe, com a equipe da secretaria, a equipe de gabinete e até nas audiências, elas modificaram, porque você não tem como olhar de forma diferente. E a justiça restaurativa, ela trabalha com a comunicação não violenta, com a escuta ativa, ela trabalha com conexão, com empatia, e por isso que não tem como você não ser impactada depois que você faz uma formação.
E nós temos dois tipos de círculos, tá? Que esses são os instrumentos, os instrumentos da justiça restaurativa são círculos, que é o círculo de paz e o círculo restaurativo. O círculo de paz nós chamamos também de roda de conversas ou então círculos reflexivos. Falando um pouquinho aqui dos círculos conflitivos, eles têm que ter um conflito, como o nome mesmo diz, né? Então, na verdade, quando existe um conflito delimitado, nós utilizamos os círculos conflitivos. E ele pode ser em qualquer ambiente, né? Pode ser nas escolas, por exemplo, briga de alunos. Nós podemos resolver com círculos conflitivos, ou até mesmo questões entre servidores ou até professores. Teve uma situação aqui em Paranavaí, onde foi resolvida através de círculos conflitivos nas escolas. As pessoas que atendiam ali a equipe de limpeza, elas estavam se desentendendo e foram feitos vários círculos ali com elas e até que conseguiu resolver o conflito ali existente. Nós também podemos aplicar esses círculos conflitivos nos ambientes institucionais, especialmente no serviço público, ao invés de abrir um PAD ali ou uma sindicância, alguma coisa nesse sentido, esses círculos conflitivos eles podem ser aplicados. E dentro do Poder Judiciário também, quando já existe um processo. E aí vocês me perguntam, mas como que é feito? Como é que é feito esses círculos? Como que o juiz pode atuar? Bom, os círculos eles são realizados em várias sessões, os círculos restaurativos, tá? É diferente de uma conciliação. Na conciliação, vai lá, marca uma sessão e já tem conciliação, tem, não tem, vai embora, né? Na justiça restaurativa é um pouco parecida com a mediação, só que tem uma técnica diferenciada. E ali eles trabalham em, no mínimo, 4 círculos, 4 encontros. O primeiro encontro é dedicado ao autoconhecimento, e esse encontro não é junto com todas as partes envolvidas, nem sempre é. Geralmente é feito encontros individuais. E nesse momento, o que ele busca? Busca levar o conhecimento, fazer com que essas pessoas, os atores ali do conflito, eles se conheçam, observem como ele se movimenta, quais sentimentos, quais as emoções que faz ele agir, deixar de agir, o que está acontecendo, quando ocorreu esse conflito, como estava se sentindo, né? Também o segundo encontro a gente fala de um relacionamento, como que este movimento que é meu, que eu descobri ali no autoconhecimento, que conforme o meu movimento impacta o relacionamento com o outro. E como esse outro recebe isso, então é convidado a ter esse olhar. E como isso pode causar um dano a alguma pessoa, como eu me sinto, ou como eu me sinto injustiçada com isso, como eu me sinto uma vítima de um dano, enfim, eu vou entender esse relacionamento ali. Depois é a parte do conflito, né? Porque este relacionamento trouxe esse conflito. E no final, o último é o planejamento, é ali onde todos os atores eles acabam olhando, gerando um plano, construindo um plano para seguir em frente, para construir o seu caminho apesar do que aconteceu. E com isso é que a gente acaba fazendo um acordo e levando para o juiz para ser homologado. E dentro do Poder Judiciário, a justiça restaurativa ela pode acontecer tanto na seara civil, familiar, da infância, do juizado, até nas varas criminais. Nas varas criminais, diferente de alguns países, aqui no Brasil, nós sabemos que não há exclusão da pena, salvo em alguns casos em que a própria lei prevê, que é o acordo de não persecução penal, no suspensão da pena, no suspensão do processo, nos casos de transações, mas a lei ela tem que prever. Caso contrário, eu posso até aplicar uma sessão de justiça restaurativa, né? Mas com o intuito de auxiliar, fazer com que essa pessoa ela reconheça a sua responsabilização ali diante daquele crime, daquela situação, instando ela a reparar o dano, né? E aí é uma forma até de atenuar a pena em alguns crimes, esse movimento.
E também da própria responsabilização. Eu não estou na vara criminal, já faz um bom tempo que eu não atuo, faz uns 10 anos, mas alguns colegas meus relatam que, não raras vezes, quando ele está conversando ali no interrogatório com o réu, pergunta se ele já teve alguma condenação antes. E esse réu fala que não, embora o juiz esteja ali com a certidão dos antecedentes dele, sabendo que ele já teve alguma condenação. Mas aí ele fala assim: não, eu já fui lá no fórum, teve uma vez que eu fui lá, assinei alguns papéis, fui lá por mês, mas não tem essa consciência de que ele realmente praticou um crime, que ele foi condenado, não tem. Então, a justiça restaurativa nessa seara, ela tem um forte papel de entendimento do que está acontecendo, de responsabilização mesmo. Na vara da infância e na vara de família, eu digo que a justiça restaurativa ela tem um campo fértil ali, porque essas relações elas são continuadas. Imagina vocês, um juiz fixando a dias de visita, ou então decidindo com quem essa criança ou esse adolescente ele ficará com a guarda, qual deles ficará com a guarda. São assuntos muito delicados em que as partes elas têm muito mais condições de saber o que é melhor para eles do que o próprio juiz. É claro que o juiz ele conta com uma equipe multidisciplinar, mas se essas partes forem empoderadas a fazer essa construção dessa decisão, ela é muito melhor, é muito mais saudável para toda a família, porque não raras vezes o juiz fixa e daí ainda começa a surgir conflitos em razão dessas situações. Então, eu digo que a vara da família de infância ela é um campo pertíssimo para a justiça restaurativa. Já na seara civil, nós também, embora a gente fala só de questões patrimoniais, há conflitos ali que as relações, ela não está bem no patrimônio, ela é muito mais emocional, que são realmente as relações continuadas, onde envolve processos com famílias, né, sócios de empresas, vizinhos, e nesses casos a justiça restaurativa ela tem uma atuação bem bacana. E como que também é feito, né, dentro do Poder Judiciário ali, como é que o juiz marca essas sessões? Assim, nas questões cíveis e também de família, o juiz ele pode instar as partes, ou as partes até podem pedir para que querem tentar uma autocomposição. E aí o juiz, olhando ali a situação, ele pode direcionar para sessões de justiça restaurativa que acontece nos Sejusques, aqui no estado do Paraná. E se for uma questão criminal ou infracional, ela é encaminhada para censo, que são essas centrais de medidas socialmente úteis, tá? No caso das matérias cíveis, o juiz suspende o processo ali para encaminhar para tentar esse acordo, essa conversa. E no caso das varas criminais, nem sempre esse processo ele vai ser suspenso, ele só vai ser suspenso naqueles casos em que um eventual acordo ele possa excluir a aplicação da pena, que é no caso que eu já falei, nos acordos de não persecução penal, suspensão da pena, enfim, nos casos do juizado. Já nos processos criminais normais vai continuar e essa sessão ela pode auxiliar, inclusive, ao réu colaborar ali com o processo. Bom, eu terminei de falar sobre os círculos conflitivos e agora eu vou passar a falar com vocês os círculos de paz. Bom, os círculos de paz, eles são círculos que a gente dá esse nome porque não tem nenhum conflito. Ele também pode ser chamado de círculos reflexivos. São usados para gerar conexão de um grupo, para prevenção de conflitos, conscientização de algum tema, para estimular pessoas ali do trabalho, até para comemoração a gente utiliza esses círculos. Um exemplo bem bacana que eu gosto de trazer para vocês no caso, círculos reflexivos da própria lei de violência doméstica, porque ela prevê a aplicação como medida protetiva. Tanto o autor como a vítima, elas podem participar desses círculos e é muito legal,
porque ali é um momento em que esse autor da violência doméstica ele pode receber alguns conteúdos que ele não teve, que a gente costuma ver, a gente que mexe ali sempre com esse público, a gente percebe que os homens que vêm com uma medida protetiva, eles vêm muito bravos, porque eles acham que não aconteceu nada, que ele não fez, ele nem bateu. Ele fala assim, mas eu nem bati, né? Eles acham que a violência doméstica é só uma agressão física. Então, ali é um momento que a gente consegue trabalhar com temas bem delicados de uma forma bem interessante. E agora eu vou já caminhando para o final assim da minha fala, que é sobre o trabalho aqui em Paranavaí, da Censo, do Sejus, os projetos que a gente tem executado. Nós temos os grupos reflexivos, que eu acabei de falar, masculinos, né, que eles são aplicados numa medida protetiva, o juiz pode aplicar ali, ele pode também aplicar, havendo condenação como condição de concessão do sursis, né, do artigo 79 do Código Penal. Também é possível como aplicação, como condição para concessão da liberdade, tá? Revogação da prisão preventiva, enfim, pode ser em vários momentos do processo. O juiz tem ali a liberdade de ver o que se adequa melhor. Nós temos aqui um projeto Viver Bem com Quem Te Quer Bem, que é o projeto destinado aos autores da violência doméstica. Ele foi criado pelo Conselho da Comunidade e ele é executado junto com a Censo. Então, tem atendimentos individualizados pela assistente social, atendimentos em grupos com a psicóloga, que é contratado pelo programa mesmo. O juiz ele encaminha para esse projeto e aí eles participam também do grupo reflexivo. Dentro desse grupo reflexivo também tem o atendimento de advogado, a questão jurídica também é abordada ali, tá? Nós também temos o projeto Pare, que é realizado pela Censo de forma online, com esses autores que eles não podem, talvez, participar presencialmente no grupo no Viver Bem com Quem Te Quer Bem. Também são feitos 5 encontros tratando de temas específicos sobre questões de gênero, sobre comunicação não violenta, sobre autocuidado, questões jurídicas, trabalhando os temas que perpassam a violência doméstica. Nós também, em paralelo, nós trabalhamos com as mulheres em situação de violência e para isso nós temos o projeto Dentes de Leão, que é um projeto destinado ao atendimento das vítimas, né, da violência doméstica. São atendimentos individualizados por uma equipe multidisciplinar da Censo, que vai averiguar quais são os serviços que essa vítima ela está precisando, que ela tem que ser inserida. Nós também temos um convênio com as universidades para atendimento psicológico individual e elas participam também de 5 encontros de círculos reflexivos sobre temas importantíssimos para que elas consigam analisar quais são as questões que ela está vivenciando e que ainda se liga a esse autor da violência doméstica. Eu acho que as pessoas que trabalham também com esse público, juízes, advogados, servidores, eles podem observar que não raras vezes essas mulheres, mesmo sendo vítimas, elas acabam retirando a medida protetiva, dizendo que não foi assim que aconteceu, e isso acontece em razão de dependência econômica, dependência socioemocional. Então, nesse momento, esse projeto ele tenta empoderar essa vítima, fazer com que ela enxergue novos caminhos a ser seguidos. E nós também, aqui em Paranavaí, a Censo, ela se uniu, ela é uma articuladora de rede também, né? De rede da rede municipal. Então, nós estamos em constante contato
com as escolas, com a Secretaria da Educação, com o município de uma forma geral. E em maio desse ano, nós conseguimos publicar uma lei que institui a justiça restaurativa como instrumento de política pública. E o nome do nosso programa é Paranavaí da Paz. Com isso, a gente leva a justiça restaurativa em todas as searas, em todos os lugares. Além da gente divulgar esse método de diálogo, de forma de prevenção, a gente consegue também trabalhar temas que são comemorados, ou então são temas de combate durante todo o ano, e é essa mais ou menos a intenção que tem a legislação. Também é um conjunto de estratégias também, né? E tem ações promotoras de diálogo, de cultura de paz, no âmbito judicial e extrajudicial. E aqui no extrajudicial eu posso até dizer para vocês que a gente vai, ela quer alcançar as famílias, as escolas, a igreja, a comunidade de forma geral. Nas escolas aqui, só para fazer uma parte, Paranavaí, desde 2017, ela vem aplicando a justiça restaurativa dentro das escolas, e essas escolas acabaram, hoje em dia, elas estão em sexto lugar no IDEB, que é uma prova que mede o conhecimento desses alunos, e isso realmente é uma consequência da aplicação da justiça restaurativa, porque diminuiu os índices de violência, de bullying, e com isso, quando essas crianças elas estão mais tranquilas, tendo mais paz, mais segurança, conseguindo conversar melhor, é claro que o aprendizado ele ocorre de uma forma mais adequada. Então, assim, esse trabalho é um trabalho muito bacana que vem sendo executado aqui na comarca de Paranavaí pela Secretaria de Educação, com apoio do prefeito. Nós também temos um projeto chamado Rolê da Paz. Esse projeto ele leva a justiça restaurativa também em diferentes lugares. Atualmente, nós estamos fazendo de forma periódica em clínicas, duas clínicas que nós temos aqui em Paranavaí de terapêuticas de drogadição, tanto masculina quanto feminina. Uma vez por mês nós vamos lá e levamos, trabalhando algum tema relacionado às questões pessoais deles, até de autoconhecimento, de autocuidado, porque na maioria das vezes as pessoas perdem toda a dignidade e às vezes acabam até sendo moradores de rua para poder sustentar o seu vício. E é trabalhado dessa forma também. Outro lugar que nós levamos o Rolê da Paz, que foi muito legal, foi em maio, maio laranja, quando nós trabalhamos o combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Nós fizemos então um evento junto com a Unipar, a Universidade aqui de Paranavaí, e ali nós levamos um juiz da Vara da Infância, que teve uma fala junto com os alunos, eram adolescentes de colégios que tinham um índice de violência maior, e também nós tivemos a fala de uma assistente social que tem especialização nesse tema, e depois nós levamos os adolescentes a trabalhar o tema em círculos reflexivos. Foi algo muito bacana, eles gostaram muito, uma experiência bem, bem interessante. Nós também temos o projeto Cuidando de Quem Cuida, que nesse caso os círculos são aplicados àquelas pessoas que trabalham como tutor, professor, e essas pessoas elas precisam de muito cuidado também, porque na maioria das vezes estão em contato com coisas muito difíceis. Enfim, nós temos outras atividades também, mas essas são as mais importantes, as que são registradas ali junto ao Tribunal de Justiça do Paraná. E eu já vou caminhando aqui para o fim. E eu queria falar para vocês que eu queria que vocês percebessem, desde a minha fala, do que é justiça, como que é justiça tradicional, o que é justiça restaurativa quer. Queria deixar aqui para vocês essa reflexão, que nós estamos passando por uma transformação, né? E não é só no sistema de justiça, não. Nós, dentro das nossas casas também, se vocês pensarem como nós
éramos educados antes dentro da escola e dentro das casas, que era através da punição, e hoje em dia nós vemos que o diálogo é a melhor forma possível, embora a gente não tenha estrutura para isso, a gente não consegue conversar, a gente muitas vezes violento, né? Mas entender que esse processo de transformação ele só vai dar certo se todo mundo falar, não, eu quero participar. Eu também acho legal, eu também acho bacana. Embora eu não tenha todas as condições ainda, eu acho legal. Então, eu acho que é um convite para todos vocês para construir um mundo melhor. E eu acho que a sociedade está cada vez mais complexa e a gente vê que a ética da justiça, preconizada pelo sistema de justiça tradicional, ela deve contar com a ética do cuidado, que é trazida pela justiça restaurativa, de forma complementar e harmoniosa, a fim de alcançar a efetividade e o bem-estar social, construindo uma cultura de paz. E, por fim mesmo, prometo, fim, dizer que a justiça restaurativa ela não é uma terapia do abraço, tá? Nem uma panaceia. Agora nós vamos solucionar todos os problemas. Não. Agora a justiça restaurativa veio para acabar com os males da humanidade. Não, ela é mais uma ferramenta de evolução, de transformação da sociedade. Eu acho que ela está bem ao alcance de todos e por isso que é uma ferramenta adequada. E assim eu me despeço de vocês. Agradeço novamente a oportunidade aqui, esse tempo que vocês dedicaram a ouvir a minha fala. Me coloca à disposição para que eventualmente vocês queiram fazer alguma coisa, iniciar algum trabalho, eu me coloco à disposição de todos vocês. Muito obrigada e um bom dia de estudos, um bom dia de palestra para vocês. Até mais. Bom, pessoal, então vamos deixar aqui o nosso agradecimento pela excelente, brilhante palestra da doutora Anacleia, né? E deixar o convite para vocês aí, logo mais às 19 horas, no plenário da OAB, a gente segue com o nosso evento, né? A primeira conferência de Direito Sistêmico e Justiça Restaurativa de Dourados, que tem esse formato híbrido, agora com a palestra da doutora Anacleia e logo mais às 19 horas presencialmente dentro do plenário da OAB Dourados. Então, vamos comparecer ao evento e demais informações segue aqui logo embaixo aqui do vídeo, tá bom, gente? Então, até mais. Tchau, tchau.